Hoje, 6 de novembro, quinta-feira, vamos fazer um breve estudo de Colossenses capítulo 4. Começar com uma breve prece. Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos teus servos, estamos aqui nessa madrugada começando um trabalho de pregação da tua palavra e da tua luz para as almas, os corações e as mentes. Abençoa e prepara o terreno e as ferramentas para comunicar a tua verdade de salvação à tua igreja santa. Amém, em nome de Jesus. Senhores, a vossos servos fazei o que for de justiça e equidade, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Então, Jesus, Paulo aqui está explicando que ele não é a favor de revoluções, de greves, mas de que haja uma harmonia entre os interesses da empresa, da equipe, e os trabalhadores, as famílias dos trabalhadores. Salário, hora de serviço. Então, inclusive a CLT parece que já está desatualizada, né? É preciso dar mais liberdade de trabalho horário para as pessoas. E aqui os senhores, né, os empresários e as autoridades públicas devem tratar com justiça e equidade os trabalhadores e as famílias, né? É essa ideologia, a economia e a justiça que Paulo nos ensina. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Então, a oração a gente tem que entrar mesmo pela noite, principalmente se você é missionário da Igreja de Deus. À noite Jesus orava e Deus falava ao coração. Orando também mutuamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. A palavra de Deus, a revelação, a Escritura, ela é uma porta e uma janela. Uma janela porque ela nos faz ver coisas de longe, do tempo, do espaço, da história, de como Deus construiu a história da salvação na sua Bíblia, preservou Almeida Corrigida Fiel em português, vindo do texto Receptos, e aramaico e hebraico do Maçorético. Então, nós temos preservado desde Adão a história da salvação em Cristo Jesus. E ela também, a pregação e a palavra de Deus, a revelação, é uma porta, porque ela nos permite não só ver, como passar por ela e agir, e obedecer, e andar nela. Que eu possa manifestar isso como eu devo falar. Há uma grande dificuldade na pregação de nós falarmos a cada geração, transmitirmos e prepararmos essa comida para as ovelhas de cada geração, que é uma época e tecnologia diferente. Pra você ter ideia, eu já tenho mais visualizações nos canais de pregação do que 1900 anos que eu vivesse numa paróquia pregando, etc. Então a tecnologia nos permitiu isso, essa maravilha de você poder comunicar a palavra de Deus muito mais do que um pastor faria em toda a sua vida, né? Um pregador faria em toda a sua vida. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Mas é difícil manifestar a palavra, adaptar a palavra, mostrar a palavra, mostrar esse Jesus poderoso hoje. Nós poderíamos usar uma metáfora que Jesus, o Espírito Santo de Jesus, é como se fosse um grande chip, né? Que não, de tecnologia tão avançada que a gente não vê, mas a gente ouve e ele opera em nós, no nosso coração, na nossa mente. E ele funciona e dá visões para nós, como um poderoso chip dentro de nós, o Espírito Santo. Produz visões, produz conhecimento, produz aplicativos mentais para nós, visuais, auditivos, luminosos. E nos dá também sabedoria, andar com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. E essa sabedoria ele nos dá para podermos viver nesse mundo altamente tecnológico, agora com robôs, né? Drones. A vossa palavra seja sempre com graça e temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada homem. Então também a graça de Deus e o Espírito Santo de Cristo em nós, inspirado pelo Pai e pelo Filho, nos dá uma graça da palavra temperada com sal, que preserva a humanidade de se tornar uma imundície satânica, né, cruel. Nós somos como sal e a palavra de Deus é como sal para a humanidade que vai se perdendo. E também responder as perguntas, dúvidas. Recebemos visita do nosso amigo Celso, aqui vizinhos nossos. Foi muito agradável a nossa conversa.
Todo o meu estado tíquido vos fará saber, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor. Então, a comunicação entre nós na igreja é muito importante para operar esse amor, essa porta de amor que o Senhor Jesus derramou na cruz e abriu para nós. Convivemos em amor numa igreja, numa comunidade cristã, o qual vos enviei para o mesmo propósito, para que saiba de vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é um de vós. Eles vos farão saber todas as coisas que por aqui se passam. Então somos irmãos, apesar de termos dons e missões, ministérios diferenciados, especializados na igreja, no corpo de Cristo. Nós somos sempre, procuramos ser fiéis e amáveis, né? Aristarco, que está preso comigo, saúde, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamento, se ele for ter convosco, recebei. Então, Paulo tinha tido uma discussão com Barnabé a respeito de Marcos, mas ele resolveu essa discussão e estava recomendando Marcos à igreja de Colossos. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Então, sempre Deus nos dá consolação nos problemas, nas dificuldades e nas tragédias da vida. Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo, vos saúda sempre, trabalhando ardentemente por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e completos em toda a vontade de Deus. Então, nada mais do que a obra de Deus é firme, perfeita e completa. Embora às vezes nós não entendamos na hora, depois a gente vai ver na beleza com que o Espírito Santo vai construir na igreja, os membros de Cristo, vai fortalecendo, vai consolando, vai edificando, vai transformando um novo homem, imagem de Cristo, cada um de nós, membros da igreja, irmãos fiéis. Porquanto eu dou testemunho de que ele tem grande zelo por vós, pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Herápolis. Lucas, o médico amado, e Demas saúdam. Então, existia médicos que andavam com Paulo, com a equipe missionária, atravessando os perigos, né, das pestes, das doenças, de improviso, das comidas, de viagem. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa e a igreja que está em sua casa. Então, nós vemos que a igreja começou em casas, que as casas de pessoas que tinham mais renda, mais poder aquisitivo, ela permitia ter reuniões, salões, imóveis, para abrigar as reuniões da igreja, que estava começando em cada cidade, na Ásia, na Europa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, que seja lida também na igreja de Laodiceia, e também na epístola de Laodiceia. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que cumpras. Então, o ministério nosso, às vezes, as nossas obrigações, que seja de porteiro da igreja, ou de uma reunião doméstica, nós devemos procurar sempre tratar as nossas funções, o nosso serviço como muito importante, muito valoroso na presença do corpo de Deus. Saudação de irmão de Paulo, lembrai das minhas prisões, graça seja convosco, amém. Então, nessa carta de Colossenses, Paulo anuncia que ele está preso. E ele, então, faz questão de assinar o seu nome no final da epístola, para que desse mais confiança na carta que ele estava escrevendo da prisão. Amém? Então, isso aqui é o último capítulo da epístola. Nós não terminamos, ainda vamos gravar o terceiro capítulo e vamos ler as notas desse capítulo 4 da epístola de Paulo. Então, verso 1 do capítulo 4 de Colossenses, temos estas notas a seguir. O domínio e senhorio maior de todos os reis, de todas as autoridades é de Deus. E é sempre com Cristo, crescendo sempre em domínio, graça e juízo. Este é o ciclo até o milênio, os 1000 anos. Então muitas pessoas estão se envolvendo com religiões, com ideologias que prometem paz, segurança, progresso e justiça social, mas a justiça virá no milênio com Cristo, amarrando todos os espíritos, os demônios e fazendo uma nova terra muito mais produtiva.
E Satanás e os homens procuram imitar o que Deus está preparando para fazer. Antes disso, vir uma grande tribulação de 7 anos em Israel e a ressurreição de todos os cristãos de cemitérios no corpo de um pó imortal que Deus fará como igual ao de Jesus Cristo. 2. Continuemos sujeitos a enganos e erros de toda a ordem, militares, civis, ambientais, hormonais e principalmente espirituais. Os demônios são os reis do pecado, da mentira, do terrorismo e vícios, né? E pecados. Seja um terror por cobiças não satisfeitas, como o de Eva, que pecou, como o de cobiça, como o de violência, como o de Lameque, que ameaçava o próximo com a morte. Lameque era filho de Cão, né? Os descendentes de Cão. Desde que Eva pecou, a humanidade não tem mais a descanso do pecado. Mas Jesus na cruz, que é uma loucura para os que se perdem, a cruz de Deus e o reino de Deus, ressuscitou, e nisso ele mostrou a vitória com o pó real do seu corpo eterno e imortal sobre o pecado, a mentira, a condenação e finalmente a morte. Foi proclamada que é o último triunfo do reino de Deus é sobre a morte de todos os cristãos, e proclamou o triunfo na cruz, a loucura da cruz, a loucura irracional para os homens que se perdem, mas é poder de Deus para os que creem no Evangelho e é a total salvação para a humanidade. Os que creem se salvam e são eleitos por Deus. Seguindo as notas, verso 3. Não é fácil abrir a porta do mistério da palavra de Cristo para que todos entendam. Há muitas dúvidas, queixas, mágoas, ignorância, falta de tempo, leitura, estudo, pesquisa com a história do cristianismo da igreja. Há divisões, traições na história da igreja, enganos e mentiras e guerras e massacres e genocídios. Tudo vem em um segundo, né? E reforçando a luz, o amor e a misericórdia, e escondendo, né? Que está no meio da igreja também, de entranháveis afetos de Cristo às mentes, e a história é confusa, né? O tempo passado, os livros, é preciso muito estudo, mas a misericórdia de Deus entranhável afeta nos corações, querendo salvar os corações das pessoas, da igreja. Por isso a pregação, além de estudo e zelo dedicado, é preciso socorro e oração dos que ouvem, pois a pregação é como uma porta que abre acesso à presença e amor e perdão de Deus e união e aliança da ressurreição de Cristo, da vida eterna, que jamais veio ao mundo por outra via, pois as filosofias, a lei da palavra adâmica também falhou como uma vez para sempre, né? Mas a aliança pelo sangue de Cristo, no seu sangue jamais faltará de poder nesta fé e perdão e promessas de vida e ressurreição em corpo eterno e imortal. Mas não é fácil. E se não tivermos certeza no coração e confissão, abandonamos a cruz e o caminho atrás de Cristo, carregando a nossa cruz, porque é esfolegante, né? E cansativo, e às vezes quase desesperador, mas sofrimento, a dor, as tragédias
mas compreende o prêmio de perseverar com a nossa cruz, orar, ouvir a pregação, a luz que espera no começo da eternidade e final desta era, da graça de 2000 anos em Cristo, na igreja, na fé. Prossigamos firmes, então, e confirmados, que eu possa manifestar isto como eu devo fazer. Verso 4. O pregador Batista chama a nossa atenção para não desviarmos o foco de Jesus e sua aliança e a sua comunhão. O cônjuge é o lábio santo de Cristo para nós. Por isso, devemos amá-lo, cuidá-lo e viver com um casal que se respeita e unido a Cristo e o Espírito, fonte do amor conjugal e familiar e fraternal. Cristo é fonte do amor de todas as categorias, seja do casal, seja dos amigos, seja do filho, do pai, da mãe. Jesus é a fonte de todos os amores sociais, humanos, e ele merece, é quem nos dá os pés para servi-lo, renovando as impurezas que o mundo lança sobre seus pés. Cheguemos aos pés de Cristo, como Maria, e lavamos os seus pés diante do mundo. É o seu nome, lavamos confessando o seu nome, lavamos os pés de Jesus diante do mundo, dos ímpios, quando guardamos seu vamos ler aqui. Quando guardamos seu mandamento de amor, estamos lavando e perfumando seus pés, se é que percebemos até este sentido. Por isso, Spurgeon, pregador batista, nos chama a atenção para retribuirmos os cuidados que recebemos de Cristo, a Deus e seus mandamentos, e aos nossos fraternos amigos, filhos e cônjuges, amando a cada um com o amor apropriado que nos vem da fonte primeira e inesgotável, que é Cristo em seu Espírito Celeste, Santo em nós. Nada mais pode superar nosso divino amor por Cristo presente em nós, não pelo seu Espírito Santo, que nos santifica para amar adequadamente. Verso 5. Andai com sabedoria para os que estão de fora. Sim, amigos, logo passamos pelo sopro da alma a Cristo. Clamamos sem nosso corpo mortal. E nesse dia vivamos conforme para escutarmos a sua voz, nos dizendo depois da nossa vida: vinde bendito meu Pai, santificado pelo meu Espírito Santo Celeste, e a minha palavra, porque tive fome de alimento, de confissões cristãs, e me deste de comer na pessoa de um dos meus eleitos e escolhidos. Eu recebi de ti. Então, eu recebi de ti. Então, nós alimentamos com a palavra de Deus aqueles que estão perecendo, aqueles que estão de fome da palavra de Deus, da sabedoria divina. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal. A nossa confissão cristã, comissiva ou omissiva, é como o sal que preserva a corrupção de toda a carne do mundo, para que toda a carne não se destrua na imundícia, pecado, crueldade, satanismo, contra a glória e os mandamentos divinos. E a gente diz, não se meter em bruxaria, porque o cadáver do bruxo, a alma é arrancada por demônios, Beuzebu, vulto preto de moscas,
dos cadáveres e levada para o inferno. Então a bruxaria leva a alma das pessoas para o inferno, para as trevas. Então nós não devemos nos meter com bruxaria. E a bruxaria começa com os pecados da carne, né? E continua com falsas religiões. Continuemos então. A posição está ruim de leitura. Vou ver se a gente melhora aqui. A comunicação entre irmãos é uma prova de amor dedicado e quente, mas nesses tempos apocalípticos sofremos com o esfriamento do amor, até mesmo deste amor familiar. 8. Qual vos escrevi e vos enviei para o mesmo propósito. Então a comunicação cristã traz conforto aos corações e deve ser considerada uma dádiva de amor. Juntamente com Enésio 9, que é um de vós. Somos conhecidos, verso 9, pela nossa cidade que somos, mas a nossa pátria é a Jerusalém Celeste, que eu vi aqui sua rampa elevatória com 42 anjos, tipo estrela, em 2024 subindo as montanhas. Esta luz vem de Deus, de Jesus. Sua maravilhosa cidade celeste de 1.800 quilômetros cúbicos no céu, ela traz essas rampas de luz para os anjos, que servem e edificam a igreja aqui na terra. Eu vi aí, eu acho que um anjo hoje à noite também. Seguir a Cristo e sua mensagem nos traz inimigos no estado que nos prende. Aristarco está preso comigo do Saúl. Então o estado dos homens pode nos prender, porque não entendem a santidade e o poder de Cristo e têm medo do poder de Cristo. Então eles nos acusam falsamente e nos prendem, como fizeram com Aristarco. Paulo não chegou a ver a grandeza de sua obra que foi feita na prisão. Esta obra encheu o mundo e continua no reino de Deus, que está vivo e sempre estará, nessa e nas demais dimensões. Epáfras, orando para permaneceis firmes, perfeitos e completos em toda a vontade de Deus. A obra de santificação não permite meia sola de reparo, como um sapato, mas é uma restauração completa como novo homem em Cristo. Então, o Espírito Santo não vai fazer uma obra imperfeita em nós. Ele vai nos transformar à imagem e semelhança de Cristo, com todas as suas virtudes. E, por fim, na ressurreição, a última vitória de Cristo sobre a morte, nós teremos um corpo do pó eterno, como é o de Cristo, que não morre mais e não adoece, não tem fraqueza e não sofre acidentes. A obra da evangelização de Paulo já se fazia notar em cidades em que ele não fora visto. Igrejas de segunda geração apostólica dos seus discípulos já começaram. Lucas, médico amado, e Demos, 14. Os missionários precisavam de médicos em suas viagens. Havia o perfume do amor entre os cristãos missionários. Eles sempre chamavam de irmão amado. Laodiceia e Ninfa e os irmãos da igreja que está em sua casa, 15. Os ricos tinham casas grandes o suficiente para abrigar em consalões as igrejas comunitárias que começavam na Ásia e na Europa. Paulo também escreveu uma carta a Laodiceia que não chegou cópia à nossa era. Arquipas, que com patente ministério que recebeste do Senhor. Então, mesmo aprendendo os apóstolos, mesmo aprendendo de doutores, nós muitas vezes queremos desprezar nosso ministério, nem que seja porteiro da igreja. Mas não devemos fazer isso. Nós devemos atentar. Paulo nos recorda, diz, olha, todo ministério é importante para o corpo de Cristo. Saudação da minha mão de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Sempre pela graça, com a graça e para a graça em Cristo. Como estava preso por Roma, Paulo escreveu com sua letra a saudação final, confirmando o nome, para dar mais credibilidade à carta. Aproveitou para pedir orações e urgentes para sua libertação. O exemplo para olharmos pelo presidente e presos conservadores no Brasil e no mundo. A graça encerra esta bela carta teológica, cristológica, amartiológica e pneumológica. A graça de Deus é a causa de nossa santificação primeira e também de salvação. Fim, então, Colossenses capítulo 4. Então, se você também quer
Confraria da Fé Cristã dos Irmãos, o amor de Cristo, a regeneração na imagem de Cristo. Faça sua oração, confessão dos seus pecados e a Cristo na cruz, pelo perdão dos seus pecados. Aceite também a fé na sua ressurreição, no poder da ressurreição, no pó eterno e imortal do nosso corpo. Ressurrete todos os cemitérios cristãos, quando tocar a trombeta do céu e os anjos descerem para nos acompanhar as almas e os corpos já ressurretos, haverá uma chuva de anjos sobre todos os cemitérios do mundo cristão, levando as almas e os corpos em pó eterno e imortal agora, como de Jesus, para o encontro nas nuvens, segundo a 1 Tessalonicenses 4, em glória. Então, se você vai receber e participar também dessa salvação, aceitando e confessando e vivendo Jesus, andando pela porta e pelo caminho do Evangelho, confesse Jesus no seu coração, na sua mente. Você que nos assiste, irmão, eu deixo a minha bênção. Se gostar, compartilhe, comente, se inscreva no canal TV Notícias Cristo Rei. Quem não é inscrito, ainda temos ainda o curso, já falei do curso de cada estudo. Eu falo, R$ 40 atualmente, e mais despesas de correio, eu envio no grupo particular do grupo WhatsApp Cruz e Força. Então, esse oferecimento do Ministério da Igreja Eterna, Nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus Follow Alf, ao caso do Luiz e Glória. Até uma próxima oportunidade. Se gostar também, compartilhe. E eu deixo a bênção final de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, com a luz da sua misericórdia e o esplendor do seu rosto, no Shalom a paz, sobre Jerusalém celeste e terrestre. Amém.